Olá, galera concurseira, eu sou Alexandre Portela e hoje a gente vai estudar equação exponencial. Cara, equação exponencial é uma equação, só que é uma equação onde a incógnita é o expoente. Cara, equação é uma igualdade, então você tem que botar na sua cabeça o seguinte: se você tem uma igualdade, igualdade é equação, e na igualdade as duas coisas devem ser totalmente iguais. Ou seja, primeiro membro e segundo membro devem ser totalmente iguais. O que você tem na esquerda, você tem que ter na direita. Tá? São clones, são exatamente iguais. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer então quando você tem uma equação exponencial. Por exemplo, a elevado a x, equação exponencial, tem expoente, que é incógnita. A elevado a x igual a b. Aí todo mundo falava para você, iguale as bases. Cara, iguale as bases, isso sempre ficou na minha cabeça como algo muito em aberto. Por exemplo, quando eu falo iguale as bases, você tem 12 elevado a x igual a 144, nem todo mundo remonta na cabeça que 12 ao quadrado é 144. Quer dizer, da forma que tá para igualar as bases, é só fazer 12 elevado a x é igual a 12 ao quadrado. E se as duas coisas são exatamente iguais, tem que ser tudo igual. 12 igual a 12, x tem que ser igual a 2. Só isso. Essa é a ideia. É encontrar o valor de x que faz o lado esquerdo ficar igual ao lado direito, que faz o primeiro membro ser igual ao segundo membro. Por exemplo, você olha aqui o 6 elevado a x igual a 216. Esse cara chama atenção. Pelo seguinte, nem todo mundo sabe que 216 é 6 ao cubo. E aí o que tá? Já que ele fala iguale as bases do jeito que tá, 6 elevado a x igual a 6 ao cubo, se 6 igual a 6, x tem que ser igual a 3. Morreu. Mas, cara, todo mundo sabe que 216 é 6 ao cubo. Quando a gente começar a jogar expoentes maiores aí, isso vai começar a ficar complicado, concorda? Cara, existe um jeitinho que o pessoal faz para igualar as bases, né, para justificar essa ideia de igualar as bases da seguinte maneira. Ainda igualando as bases, né, você pode fatorar as potências em números não primos. Quer dizer, você vai ter uma potência que não é uma potência de base sendo um número primo. Por isso que eu botei, fatorando em potências não primas. Né? Então, por exemplo, 6 elevado a x igual a 216, você já tem a noção de que eu quero que o segundo membro esteja fatorado numa potência cuja base é igual a 6, para que fique o lado esquerdo igual ao lado direito. Primeiro membro igual ao segundo membro. E aí, cara, tem um bizuzinho. Pega o 216 e fatora ele, tá? Como se ele fosse uma potência de base 6. 216 por 6, 36. 36 por 6 dá 6. 6 por 6 dá 1. Show, ficou perfeito. Quer dizer que 216 é 6 ao cubo, como a gente tinha visto antes. Né? Então, quer dizer, chega aquele resultado que a gente precisava, que era a ideia do seguinte, né? 6 elevado a x vai ser 6 ao cubo. Se um lado é igual ao outro, então x igual a 3. Né? Cara, só que isso nem sempre dá certo. Pode ser um pouco mais trabalhoso, mas é melhor ser trabalhoso do que ficar errado. É você fatorar, tá, os dois membros, fatorar os números envolvidos em potências de números primos. Fatórios em números primos. Os dois membros, primeiro membro e segundo membro. Isso acontece pelo seguinte, o macetinho, né? Macetinho tem esse problema. O macetinho sempre serve para uma coisa, mas por ser macete, ele sempre deixa o rabo fora do balaio, né? Ele sempre é pego em algum lugar. Por exemplo, 4 elevado a x igual a 512. Uma equação exponencial simples ainda para gente. Ele manda você fatorar esse troço numa potência como se fosse base 4. Só que quando você vai fatorar 512, ele não é uma potência perfeita na base 4. Ele não vai ficar perfeito, ou seja, ele não vai ser 4 elevado a um número perfeitamente, um número inteiro. 512 por 4, 128. Começa bem. 128 por 4, 32. Ainda tá bom. 32 por 4 ainda tá bom. 8 por 4 ainda tá bom. 2 não divide mais por 4. 2 é metade de 4. Então isso criou um erro. Porque eu estou procurando potência, eu estou procurando expoente. Então, quer dizer, eu posso fatorar em base 4 até chegar no 2. Aí o 2 já era, e eu vou ter que criar
um artifício, criar um modo para poder fazer o 2 virar uma potência de 4, quer dizer, extrair a raiz quadrada. Você quer fazer isso? Não. Então, segue o meu conselho e faz o seguinte, esquece essa ideia, e iguale as potências a bases sendo números primos. As suas potências agora serão números primos, tá? Então, igualando as bases a números primos. Beleza? O que eu vou fazer então? Por exemplo, os dois membros, o primeiro membro, o 4, não é um número primo. Ele fatorado é 2 ao quadrado. O segundo membro, 512, é 2 à nona. É só você fatorar. 2, 2, 2, e você vai chegar ao 2 à nona. Cara, isso é potência de potência. Potência de potência, quando tem um separador, repete a base e multiplica os expoentes. Então, potência de potência, 2 ao quadrado elevado a x, vai ser 2 elevado a x. 2 à nona está aqui. Aí, olha a bomba onde eu ia me meter. 2x igual a 9, x igual a 9,5 ou 4,5. Você consegue imaginar fatorar um número para que você consiga chegar a uma potência 4,5? Né? 4,5 é aquela ideia, é raiz quadrada de 4. Né? Olha onde a gente se meteu. Dá uma olhada no próximo exemplo, para você poder entender melhor onde a gente se meteu. 1 sobre 125 elevado a x igual a 25. Cara, fração não é número primo. Fração não é número primo. Tá? 25 não é número primo. Então, a gente vai começar fatorando isso em potências de número primo. 125 é 5 ao cubo. É só fatorar. É só fatorar. Ele vai ficar, então, 1 sobre 5 ao cubo elevado a x. Cara, fração não é número primo. Troca isso de posição. Expoente negativo está mandando você trocar o cara de posição. Então, 5 elevado a menos 3 elevado a x é 5 ao quadrado. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, 5 elevado a menos 3x é igual a 5 ao quadrado. Menos 3x igual a 2, x igual a menos 2 terços. Então, imagina você chegar à conclusão de que você precisa chegar ali, sendo que 2 terços é a raiz cúbica de alguma coisa elevada a menos 2. Consegue imaginar isso? Consegue pensar nisso? Está totalmente desagradável, cara. Então, fatora em números primos. Coloca a potência em números primos. Perfeito? Não faz do jeito que você está querendo. Perfeito? Então, meu nome é Alexandre Portela. A gente viu o básico de equação exponencial. Na próxima aula eu vou fazer exercícios mais avançados que dão um pouco mais de trabalho. E aí a gente dá continuidade para ver a ideia de função exponencial e logaritmo. Perfeito? Até a próxima. Tamo junto.